Olá para todos, como estão? Obrigado pela atenção. Meu nome é Álamo e hoje vou conversar com vocês sobre um aspecto que eu considero indispensável para que se entenda e se dê atenção e que se faça tratamentos para nosso comportamento, para os transtornos mentais. É importante que a gente busque algumas características que são indispensáveis para a gente encontrar qual o tratamento deve ser utilizado naquele momento. O que eu quero dizer? Existem categorias de doenças do comportamento que são chamadas doenças. Isso na medicina inteira, mas são poucas elas que podem ser chamadas de doença. Então, o conceito de doença, ele tem como fundamental você poder dosar alguma alteração que exista na biologia do seu corpo. Então, eu vou dosar esse hormônio, ele está dentro de uma normalidade, ele não está. Eu vou pegar um pedacinho de um tecido, levar para uma lâmina e descobrir que naquele local existem alterações que nós já descrevemos como alteradas ou fora de um padrão. Nós temos uma imagem que é muito característica e você consegue ali por algumas técnicas identificar um agente etiológico, então uma bactéria, o nome, sobrenome e por aí vai. Não é muito comum nos transtornos mentais. É interessante que nós chamamos de transtorno. Essa é uma diferenciação. Então, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu faço uma espécie de listagem de sintomas que muitas pessoas apresentam e acabo classificando ela nesse local. É um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho um transtorno do espectro autista. Então não é uma doença, eu não doso, não faço biópsia, não tenho como caracterizar o agente etiológico. É um espectro, são diversas categorias de capacidades de comportamento que me fazem, que vinculam aquele comportamento a tal problema. E por assim vai, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. É interessante em algumas ocasiões você ir lá procurar, é doença ou é transtorno? Isso depende de um médico capacitado para fazer esse tipo de avaliação, junto com você, com o seu histórico, avaliando seus antecedentes pessoais, familiares. Bom, vocês já entenderam aonde eu quero chegar. Vou conversar com vocês sobre um aspecto eu considero muito interessante e que deve ser muitas vezes pormenorizado, porque ele pode categorizar uma pessoa como um doente mental, como uma pessoa que é dotada de características pessoais de comportamento que devem ser levadas a uma admiração, que ele tenha uma penetração social importante, diferenciada, como ele pode ser considerado uma pessoa normal. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de comportamentos que dependem do momento histórico, dependem do local, de um ritual, de uma reunião específica para acontecer. Veja, eu posso ser uma senhora, esta senhora, ela de alguma maneira na comunicação com outras pessoas e pela busca de outras pessoas por características dela, de ter uma relação
com aspectos que são religiosos, que teriam relação com uma capacidade dela de se relacionar com parte espiritual da vivência das pessoas, e que, ao ser buscada e ao identificar interferências desse mundo espiritual sobre as pessoas, ela teria uma penetrância social, uma importância, ela seria venerada, reverenciada por ter essa qualidade e por ajudar outras pessoas. Em outro momento histórico, na Idade Média, uma senhora poderia, dessa mesma maneira, exibir um comportamento, uma conversa, uma identificação e uma busca sobre esse lado espiritual, e ser considerada uma bruxa, alguém que tenha poderes malignos e que possa enfeitiçar e trazer potenciais agressões à comunidade, e que deveria ser morta, né? Sabemos que mulheres foram queimadas. Em outro ritual religioso, inclusive no Brasil, em que se utiliza uma substância, e essa substância tem efeitos no nosso comportamento, no nosso entendimento da realidade, e basicamente saímos da realidade, né? E isso é característica de vários transtornos mentais, né? Você pode ter uma psicose, você pode ser portador de esquizofrenia, de transtornos mentais que também causam você saiu do entendimento daquilo que se chama de realidade. E eu não posso categorizar aquela pessoa que pratica um ritual num momento circunscrito, já planejado, e que aquilo é combinado, e que naquele momento ela tem uma função e ela não é utilizada para outro fim que não essa de ligação com a sua existência espiritual, coisas relacionadas com essa parte que não conseguimos de outras formas. Você pode ser ou não considerado um doente mental, e obviamente que participando desses tipos de rituais, como a utilização da ayahuasca, faz parte de um comportamento que você não pode categorizar como um transtorno mental. É importante, é indispensável que se saiba também que existem transtornos mentais que são secundários a problemas que atingem a nossa biologia, o nosso corpo, a uma doença do nosso corpo. Mas, Álamo, quais seriam essas doenças? São, olha, praticamente todas, mas é muito evidente que carências nutricionais, então eu tenho um problema no intestino que não me deixa absorver, intestino, estômago, que não me deixa absorver nutrientes, vitaminas. Eu tenho alterações na minha glândula tireoide e passo a apresentar uma depressão grave, anemias, insuficiência renal, insuficiência hepática. Eu passaria horas aqui e ainda não conseguiria descrever todas as alterações que doenças, entre aspas, logicamente, não existe uma divisão do nosso corpo, da nossa mente. Essa divisão é feita por uma necessidade, inclusive, de se poder estudar especificamente, né, especializadamente cada tipo de situação, mas eu tive um AVC, e depois eu apresentei uma alteração muito grave do meu comportamento, depressão. Então, nesse vídeo eu descrevo algumas características indispensáveis para a gente entender as possíveis causas e diferenças que se deve procurar, para que inicialmente, eu não trate como doente mental uma pessoa que não tem doença mental, ela simplesmente
está inserida em um momento histórico, ela tem preferências religiosas e está em uma comunidade, em um local em que comportamentos fazem parte do ritual normal daquela sociedade, do jeito de ser daquela sociedade, eu posso ter uma característica que, se isolada, eu considero um transtorno mental. Então, poxa, eu gosto de ficar sozinho, isolado. Eu curto ficar sozinho, eu curto ler, eu curto escutar música, eu não gosto muito de participar de locais onde tem aglomeração, onde a interação social é muito alta. Tudo bem, há de se chamar a atenção, mas assim, eu não deixo de ir para a escola por conta disso, para o trabalho, eu não perco grandes... eu curto muito ir num show do Paralamas do Sucesso. E ele vai tocar do lado da minha casa. Eu gosto muito. Mas eu não vou porque tem muitas pessoas. Aí a gente começa, poxa, considerar. Não estou falando que isso já é doença, mas quando o isolamento é uma característica e eu não deixo de fazer coisas por causa disso, é normal também. E eventualmente você pode acabar tratando algo que não é uma doença. Então, o interessante e o importante dos transtornos mentais é essa necessidade de você fazer uma avaliação de todo o seu jeito de ser, eventualmente pelo que você está passando na sua vida. Lógico que temos dificuldades, problemas e fases melhores ou piores, e não é por isso que temos transtornos. Ou podemos desenvolver, sim, mas eu considero indispensável ter esse olhar pormenorizado, com calma, e nesses momentos a gente não centraliza o tratamento em medicações. Podem fazer parte da nossa estratégia, mas não é o centro. Não vou medicar alguns sintomas, algumas características, vou avaliá-las primeiro. Então, esse foi o assunto de hoje, o assunto que eu gosto muito, que eventualmente necessite de pormenorizar, de conversar um pouco mais sobre ele, mas que é indispensável serem pelo menos citados, para que você possa, inclusive em casa, destrinchar um pouco, para ter a noção de se você se enquadra em alguma dessas situações e que a sua saúde possa ser cuidada de uma maneira mais adequada. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço e até uma próxima ocasião.